Na pequena e tranquila cidade de Vale Dourado, onde nada parecia fugir da rotina, um acontecimento inesperado mudou para sempre o rumo de uma família. Adriano, um homem dedicado ao trabalho e distante sem perceber, decidiu voltar para casa mais cedo em um dia comum. Ele queria apenas surpreender a esposa e passar alguns minutos com sua mãe, Elvira, que andava mais frágil nos últimos tempos. Mas ao cruzar a porta, encontrou uma cena que o fez congelar por completo. Sua esposa estava ajoelhada ao lado da cama, segurando as mãos de sua mãe em um gesto que ele não conseguiu entender. O olhar delas carregava algo profundo, quase secreto. A partir daquele momento, dúvidas, revelações e verdades silenciosas começaram a emergir, transformando cada detalhe da vida que ele achava conhecer. O que realmente estava acontecendo entre a esposa e sua mãe? A resposta mudaria tudo. Ele dirigia sem pressa, algo raro para alguém acostumado a correr contra o tempo. O painel do carro refletia o brilho do sol em declínio e iluminava parcialmente seu rosto cansado, marcado por semanas de exaustão silenciosa. Nos últimos períodos, o trabalho na empresa de consultoria onde atuava exigira mais do que ele poderia oferecer. Reuniões longas, prazos apertados, responsabilidades que ultrapassavam o razoável. Mesmo assim, Adriano acreditava que tudo aquilo fazia sentido. Afinal, sua família dependia dele. Marina, sua esposa, sempre fora compreensiva. Elvira, sua mãe, precisava de cuidados e apoio emocional. Ele repetia para si mesmo que aquele esforço um dia valeria a pena. Enquanto dirigia pelas ruas arborizadas de Vale Dourado, Adriano se deu conta de que fazia tempo que não observava a cidade com calma. Era um lugar simples, mas cheio de encantos discretos. Pequenas praças, casas com jardins bem cuidados, crianças brincando à distância. Ele costumava levar tudo aquilo como algo garantido, algo que jamais mudaria. No entanto, o distanciamento emocional que vinha sentindo fazia cada detalhe parecer distante de alguma forma. Decidiu voltar mais cedo naquele dia. Não havia acontecido nada grave no trabalho, apenas sentiu uma vontade repentina de estar em casa, de sentir o conforto que só o ambiente familiar poderia proporcionar. Queria surpreender Marina, talvez preparar um jantar simples, passar um tempo com Elvira e tentar reconstruir os laços afetivos que pareciam se desgastar com o passar dos dias. Era um gesto pequeno, mas carregado de intenção. Ao dobrar a esquina que dava acesso à sua rua, Adriano experimentou uma sensação estranha, como se estivesse entrando em território desconhecido. A casa que dividia com Marina e Elvira surgiu diante dele, imponente em sua simplicidade. Era uma construção aconchegante, feita de tijolos claros e cercada por um jardim que Marina cuidava com carinho. Um lugar que deveria representar refúgio, mas que recentemente parecia carregar um silêncio difícil de interpretar. Ele estacionou o carro e desligou o motor. Por um instante, permaneceu sentado, observando a fachada e refletindo sobre a distância emocional que se instalara na família. Marina se mostrava mais introspectiva e Elvira estava mais frágil do que nunca. A combinação desses fatores criava uma atmosfera de cuidado constante, mas também de inquietação. Adriano respirou fundo e decidiu que era hora de quebrar essa barreira invisível. Ao descer do carro, notou que a porta da frente estava levemente encostada. Aquilo causou um estranhamento imediato. Marina era cuidadosa com a casa, especialmente com a porta principal. Por hábito ou preocupação, ela sempre a mantinha trancada. A visão da porta entreaberta fez Adriano franzir a testa, mas ele tentou não criar teorias precipitadas. Talvez Marina tivesse saído rapidamente ao jardim ou estivesse recebendo alguma entrega. Ele empurrou a porta com delicadeza e entrou. O ambiente estava silencioso, mais do que o habitual. O som do vento passando pelas folhas do lado de fora parecia preencher o interior da casa, criando uma sensação de pausa prolongada.
Adriano fechou a porta com cuidado e caminhou alguns passos, observando cada detalhe como se estivesse prestes a descobrir algo que não sabia como interpretar. A sala estava organizada, com os móveis impecavelmente arrumados. Marina sempre mantinha tudo em ordem, mesmo nos dias mais corridos. Sobre a mesa de centro havia um livro fechado e uma caneca vazia, provavelmente usada durante a tarde. Nada parecia sair do comum, exceto o silêncio. Um silêncio que não era simplesmente ausência de som, mas sim uma espécie de expectativa, como se a casa estivesse aguardando algo. Adriano chamou por Marina, mas sua voz se dispersou pelo ambiente sem obter resposta. Chamou por Elvira, igualmente sem retorno. A inquietação aumentou. Ele caminhou até a cozinha, esperando encontrar algum indício do que poderia estar acontecendo. No entanto, a cozinha permanecia tão organizada quanto a sala. Não havia panelas no fogão, nem aroma de alimento sendo preparado. O ambiente estava limpo e silencioso. Foi então que um som sutil chamou sua atenção. Vinha do corredor que levava aos quartos. Não era exatamente uma conversa, tampouco um choro, mas algo no meio termo. Um murmúrio leve, quase como palavras ditas em tom baixo. Adriano sentiu o coração acelerar. Não era medo, mas uma inquietação crescente, como se estivesse prestes a cruzar um limiar emocional. Ele caminhou lentamente pelo corredor. Cada passo parecia ecoar contra o chão, criando um ritmo que aumentava sua ansiedade. Aproximou-se do quarto de Elvira, de onde o som parecia vir. A porta estava semi-fechada. Ele estendeu a mão e a empurrou devagar. A cena que encontrou o fez interromper a respiração por um instante. Marina estava ajoelhada ao lado da cama de Elvira, segurando as mãos da sogra com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo. O rosto de Elvira estava úmido, mas não havia dor física evidente. Era um choro contido, emocional, profundo. Marina murmurava palavras baixas que Adriano não conseguiu decifrar, mas que carregavam um tom de consolo e urgência. A expressão da esposa era séria, concentrada e carregada de afeto. Adriano não conseguia interpretar o que estava vendo. A posição em que estavam, o silêncio intenso, o choro de Elvira, o semblante preocupado de Marina, tudo aquilo formava uma imagem que ele não estava preparado para receber. Sentiu o impacto emocional como se tivesse atravessado uma porta para outra realidade. Marina percebeu sua presença e levantou o olhar rapidamente. Seus olhos estavam avermelhados e ela parecia surpresa, quase apreensiva. Elvira, por sua vez, tentou se recompor. A mãe pressionou um lenço contra os olhos e forçou um sorriso fraco. "Adriano, você voltou cedo", disse Marina, tentando parecer tranquila. A voz dela, embora controlada, carregava algo que Adriano não conseguia identificar. Ele deu um passo para trás, sentindo o chão instável, não por perigo físico, mas por insegurança emocional. Não sabia como reagir. Sentiu que havia invadido um momento profundo, íntimo, um momento que parecia envolver apenas Marina e Elvira, não ele. "Está tudo bem?" perguntou, dirigindo o olhar de Marina para Elvira. Elvira sorriu novamente, mas Adriano percebeu a vulnerabilidade escondida sob o gesto. "Está sim, meu filho. Só foi um instante de emoção." A resposta não esclarecia nada. O incômodo de Adriano aumentou. A mente dele tentava preencher lacunas rapidamente, buscando explicações que não faziam sentido. Por que Marina estava ajoelhada? Por que elas estavam tão emocionadas? O que significava aquele gesto que ele não compreendia? Marina soltou as mãos de Elvira devagar e se levantou. Ajustou a postura como se tentasse recuperar o controle da situação. Enxugou discretamente as mãos na lateral da vestimenta, gesto que não passou despercebido por Adriano. "Eu ia te ligar mais tarde", murmurou ela, desviando o olhar. Essa frase, simples em aparência, trouxe um peso estranho. Adriano sentiu o desconforto aumentar. Não havia tom de culpa, tampouco de alívio.
Era como se Marina estivesse tentando esconder uma preocupação que não queria expor naquele momento. Ele percebeu que suas emoções estavam prestes a transbordar. Então, recuou. "Vou pegar um pouco de água", disse antes de sair do quarto. Na cozinha, apoiou as mãos sobre a pia e respirou profundamente. O coração batia acelerado e uma mistura de confusão e insegurança se espalhava por seu peito. A cena que havia presenciado rondava sua mente como uma sombra. Ele não sabia como interpretar, mas sentiu que algo estava acontecendo há mais tempo do que imaginava. Enquanto recuperava o fôlego, uma lembrança antiga surgiu com clareza inesperada. Era o quintal da casa onde crescera. Elvira segurava sua mão com firmeza e o guiava até um pequeno jardim. Ela lhe ensinava a cuidar das plantas, falando sobre paciência e coragem. Dizia que algumas sementes precisavam de silêncio para florescer. Adriano sempre guardou essa frase no coração, mesmo sem compreender completamente seu significado. A lembrança, no entanto, trouxe uma pontada de culpa. Ele sentia que falhara com a mãe em algum nível. Talvez não tivesse percebido sinais importantes. Talvez tivesse assumido que Marina cuidaria de tudo, enquanto ele se dedicava ao trabalho. Talvez tivesse permitido que o silêncio se instalasse em espaços onde deveria haver diálogo. Quando voltou ao corredor, Marina estava parada perto da porta do quarto, observando-o. Ela não disse nada. Apenas o encarou com um misto de expectativa e hesitação. Adriano tentou encontrar uma palavra que quebrasse aquela distância, mas não encontrou. O peso emocional daquela tarde se tornava cada vez mais evidente. Nada realmente grave tinha acontecido, mas tudo havia mudado de alguma forma. A fragilidade da mãe, a presença silenciosa de Marina, o gesto que presenciara, tudo isso criava camadas que ele precisaria desvendar. Ele se aproximou apenas o suficiente para falar, sem levantar a voz. "Depois, precisamos conversar", disse com calma. Marina assentiu, mas seu olhar revelava que aquele diálogo seria difícil. "Eu sei. Só peço que tenha paciência." Adriano voltou para a sala e se sentou no sofá. Olhou para as próprias mãos, sentindo o peso de uma responsabilidade que não sabia nomear. A casa continuava silenciosa, e esse silêncio parecia carregar respostas que ele ainda não estava pronto para ouvir. A tarde, que deveria ter sido comum, transformou-se em um ponto de virada. Adriano não imaginava, naquele instante, que a imagem que testemunhara seria apenas o início de uma série de revelações capazes de alterar para sempre os laços que uniam sua família. A noite começou a cair sobre Vale Dourado, trazendo consigo um silêncio que parecia ampliar tudo o que Adriano sentia por dentro. As luzes da sala estavam acesas, mas a claridade suave não conseguia afastar a tensão que permanecia no ar desde o momento em que ele abrira a porta do quarto de Elvira. Marina permanecia no quarto da sogra, tentando acalmá-la, enquanto Adriano se mantinha sozinho, sentado no sofá, com o corpo inclinado para frente e as mãos entrelaçadas. Ele tentava organizar os pensamentos, mas cada tentativa se misturava com dúvidas, sensações e lembranças que surgiam sem aviso. A cena que presenciara não continha nada explicitamente errado, mas havia algo ali que o atingira de maneira inesperada, como se tivesse testemunhado um segredo que não estava preparado para enfrentar. O silêncio da casa, interrompido apenas pelo tic-tac distante do relógio na cozinha, fazia com que Adriano se sentisse cada vez mais isolado. Ele apoiou as costas no sofá e fechou os olhos por um instante. Sua mente o levou a um período da vida que não costumava revisitar com frequência. Era uma lembrança de quando ainda era jovem. Lembrou-se de uma conversa com o pai, Augusto, um homem firme e workaholic, que raramente demonstrava fragilidade. Em uma noite, o pai lhe dissera que uma família precisava de pilares sólidos e que o homem deveria ser o principal sustentáculo.
Adriano cresceu acreditando nessa frase e se moldou à imagem de alguém que precisava carregar tudo no ombro. Com o tempo, abraçou essa responsabilidade sem perceber que, ao fazer isso, distanciava-se emocionalmente daqueles que mais amava. Agora, sentado no sofá, ele sentia o peso dessa crença. Perguntava-se se, ao tentar ser o pilar da família, havia se tornado um ausente constante. Marina sempre tentava entender suas ausências, mas os olhos dela revelavam uma saudade silenciosa. E Elvira, apesar da força emocional, mostrava sinais de fragilidade que exigiam mais presença do que ele oferecia. Quando abriu os olhos novamente, ouviu o som leve de passos vindo pelo corredor. Marina se aproximava, caminhando devagar, como alguém que receia romper uma superfície frágil. Ela se apoiou no batente da porta da sala e observou Adriano por alguns segundos. "Sua mãe está melhor", disse ela com a voz baixa. "Está descansando." Adriano assentiu sem falar. Marina caminhou em direção ao sofá e se sentou na outra extremidade, mantendo uma distância respeitosa. O ambiente entre eles parecia feito de vidro, prestes a se partir. Ela respirou fundo, como se tentasse reunir coragem para iniciar uma conversa que sabia ser necessária, mas difícil. "Eu posso explicar o que estava acontecendo", falou ela, sem encarar diretamente o marido. "Quero entender", respondeu Adriano, com a voz serena, mas carregada de expectativa. "Preciso entender." Marina procurou as palavras com cuidado, apoiando as mãos nos joelhos. Elvira vinha passando por momentos emocionalmente difíceis. Eu tentei ajudá-la da melhor forma que pude. Adriano inclinou o corpo para a frente. "Por que não me contou?" Marina demorou alguns segundos antes de responder. "Porque ela me pediu, disse que não queria te preocupar enquanto você lidava com tantas pressões no trabalho. Eu respeitei o pedido dela." Essa resposta atingiu Adriano de forma ambígua. Parte dele compreendia a justificativa, mas outra parte se sentia excluída, como se algo importante tivesse sido ocultado de propósito. Ele respirou fundo, tentando conter o desconforto crescente. "Mas por que eu vi vocês daquele jeito?" perguntou, lembrando da cena. "O que exatamente estava acontecendo?" Marina abaixou a cabeça. "Eu estava ajudando sua mãe com exercícios de respiração e acalmando uma crise emocional que ela vinha tentando esconder." A explicação parecia coerente, mas ainda deixava lacunas que Adriano não conseguia preencher. Ele observou o rosto da esposa e percebeu o cansaço estampado. Marina estava emocionalmente abalada, e isso intensificava seu sentimento de culpa por ter alimentado suspeitas precipitadas. Adriano se levantou e caminhou até a janela. Observou o jardim escurecido e deixou que a brisa suave refrescasse seu rosto. "Marina, não estou bravo. Só estou tentando entender." Ela o olhava com gratidão silenciosa. "Eu sei. Só não queria te preocupar." Ele permaneceu alguns segundos em silêncio, refletindo sobre as palavras dela. Depois voltou para o sofá e sentou-se ao lado da esposa, desta vez mais próximo. "Obrigado por ajudar minha mãe, de verdade. Mas precisamos conversar sobre como lidamos com essas coisas. Eu não quero ficar de fora de algo tão importante." Marina assentiu com suavidade. "Eu sei. Talvez eu tenha errado ao tentar carregar isso sozinha." Adriano segurou a mão dela. O gesto simples trouxe um calor tranquilizador. Por alguns instantes, o clima entre eles se suavizou. Mas havia mais perguntas pairando sobre a casa, como névoas que escondiam algo ainda por revelar. O som de um objeto caindo no quarto de Elvira interrompeu o momento. Ambos se levantaram rapidamente e correram para ver o que havia acontecido. Encontraram Elvira sentada na cama, olhando para o chão. Um pequeno porta-retratos havia caído. Ela tentou sorrir ao ver os dois, mas o tremor em suas mãos mostrava que estava mais fragilizada do que admitia. "Está tudo bem, mãe?" Adriano perguntou, ajoelhando-se ao lado da cama. "Está, meu filho. Só deixei isso cair sem querer." Marina pegou o porta-retratos e colocou de volta sobre o criado mudo.
O objeto exibia uma foto antiga de Adriano ainda criança, sorrindo ao lado de Elvira, em um campo florido. Havia ternura na imagem, mas também algo que agora parecia distante. Elvira tocou a mão de Adriano com delicadeza. Não quero ser um peso para vocês. Não é um peso, respondeu ele com firmeza. Você nunca será. Elvira desviou o olhar, como se tentasse esconder algo. Às vezes sinto que fiz escolhas que acabaram me deixando isolada. Não sei mais como expressar o que sinto. Adriano trocou um olhar com Marina. Pode falar comigo, seja o que for. A mãe sorriu com ternura. Não agora, preciso descansar. Ele respeitou o pedido e ajudou a ajeitá-la na cama. Depois que saíram do quarto, Marina fechou a porta com cuidado e suspirou. Ela está guardando algo, disse a esposa baixinho. Ela carrega um peso que não divide com ninguém. Adriano concordou. Eu vi isso no olhar dela. A casa voltou ao silêncio. Marina caminhou até a cozinha para preparar um chá, enquanto Adriano permaneceu no corredor por alguns instantes, refletindo sobre o que ouvira. A sensação de que havia algo maior em curso se intensificava. Quando voltou à sala, Marina trouxe uma xícara de chá para ele e outra para si. Ambos se sentaram lado a lado, observando o vapor subir e desaparecer. Existem coisas que Elvira nunca contou, disse Marina pensativa. Às vezes sinto que ela confia mais em mim para certas coisas do que em você. Não porque não te ame, mas porque tem medo de te sobrecarregar. Adriano apoiou os cotovelos nos joelhos. Sempre imaginei que minha mãe fosse forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Nunca pensei que ela poderia esconder sofrimento. Marina sorriu de forma melancólica. Às vezes, as pessoas mais fortes são as que escondem as dores mais profundas. As palavras ecoaram na mente de Adriano. Ele se lembrou de outra cena da infância. Um dia em que encontrara Elvira sentada no jardim, encarando uma carta dobrada em suas mãos. Quando o menino perguntou o que era, ela sorriu e disse que era apenas uma lembrança que guardava com carinho. Ele nunca soube o conteúdo da carta, nem perguntou novamente. Agora, porém, aquele fragmento de memória parecia ganhar outro significado. Ela está guardando algo há muito tempo, Adriano comentou pensativo. Algo que talvez nunca tenha compartilhado. Marina bebeu um gole de chá. E talvez seja isso que está voltando agora. O silêncio se instalou novamente. Adriano sentia o peso das dúvidas crescer. Ele se perguntava se a cena que havia visto naquele dia era apenas o começo de uma verdade adormecida. Mais tarde, quando Marina foi para o quarto, Adriano decidiu ficar na sala por mais alguns minutos. Ele caminhou até uma estante onde guardava álbuns de fotografia e livros antigos. Puxou um álbum que continha registros da infância e folheou as páginas lentamente. Imagens dele correndo pelo quintal, Elvira sorrindo ao carregar um bolo recém-preparado, os dois abraçados em uma festa familiar. Em todas as fotos, a mãe parecia irradiar uma força tranquila. Era difícil imaginar que por trás daquele sorriso existia algo que ela lutava para esconder. Adriano fechou o álbum e o colocou de volta. O peso no peito não diminuía. Ele sabia que já não podia ignorar a sensação de que algo fundamental estava prestes a ser revelado. Quando finalmente se levantou para ir ao quarto, Marina já estava deitada. Ele se aproximou da cama e observou o rosto sereno dela. Sentia gratidão pela esposa, mas também um desassossego crescente por perceber que ambos haviam carregado preocupações solitárias por tempo demais. Ele se deitou ao lado dela e apagou a luz. O quarto ficou imerso em uma penumbra acolhedora, mas a mente de Adriano permanecia desperta. O silêncio da noite parecia amplificar cada pensamento. Ele se perguntou como poderia ajudar a mãe sem saber o que a afligia, e se havia algo que Marina sabia e não contara completamente. A mente dele percorreu possibilidades, todas incertas.
Questionava-se se uma crise emocional poderia ser motivada apenas pela fragilidade da idade ou se havia algo mais profundo relacionado ao passado de Elvira. O olhar dela naquele dia, entre vulnerável e inquieto, sugeria que existia uma história oculta. Depois de longos minutos, Adriano finalmente fechou os olhos. O cansaço físico o venceu, mas sua mente permaneceu inquieta, flutuando entre lembranças, dúvidas e inquietações que se entrelaçavam em um emaranhado difícil de desvendar. A noite avançou, cobrindo Vale Dourado com um véu silencioso. A casa parecia repousar sobre uma tensão invisível, como se aguardasse o momento em que as peças daquele mistério começariam a se encaixar. E Adriano, sem perceber, havia cruzado um limite emocional que o conduziria a descobertas capazes de transformar tudo o que acreditava sobre sua mãe, sua esposa e a própria história da família. A manhã seguinte surgiu tímida em Vale Dourado, com um céu pálido e nuvens que pareciam hesitar antes de revelar o sol. A luz fraca atravessou as janelas da casa e pousou sobre os móveis silenciosos, criando um contraste entre a claridade do dia e a densidade emocional que havia tomado conta do ambiente desde a tarde anterior. Adriano acordou antes de Marina. Passou alguns minutos deitado, observando o teto do quarto, tentando assimilar os acontecimentos. O silêncio da madrugada já havia se dissipado, mas o peso das dúvidas permanecia tão firme quanto na noite anterior. Ele virou o rosto e viu Marina dormindo em posição tranquila, embora houvesse traços de cansaço evidentes. Era como se a noite tivesse repousado para ela apenas no corpo, não na mente. Levantou-se devagar para não acordá-la. Caminhou até a cozinha, onde preparou café com movimentos mecânicos, sem realmente pensar em cada gesto. O aroma quente se espalhou pelo ar e trouxe uma sensação mínima de acolhimento, porém insuficiente para afastar a inquietação. Enquanto colocava a xícara sobre a mesa, ouviu passos curtos. Ao se virar, encontrou Marina vindo pelo corredor ainda sonolenta, com expressão serena, mas marcada pela responsabilidade que carregava. "Bom dia", disse ela com um sorriso fraco. "Bom dia", respondeu Adriano, puxando uma cadeira para ela. "Dormiu bem?" "O suficiente para continuar", afirmou ela, sentando-se. O silêncio se prolongou por alguns segundos. Marina mexia devagar o café enquanto observava a superfície escura dentro da xícara. Adriano percebia que havia algo atravessado entre eles, algo que não se resolveria apenas com explicações rápidas. Ele sabia que a conversa da noite anterior fora apenas a superfície de algo mais profundo. Decidiu iniciar com cuidado. "Como você acha que ela está hoje?" Marina apoiou a xícara na mesa e cruzou as mãos. "É melhor do que ontem, mas ainda frágil." Ela não dormiu logo, ficou pensando. Eu percebia pelos suspiros. Adriano franziu o senho. "Ela falou mais alguma coisa?" Marina hesitou antes de responder. Disse que precisava encontrar forças para resolver algo que adiou por muito tempo. Não explicou o que era. A afirmação caiu sobre Adriano como uma pedra silenciosa. Sentiu o coração pulsar com intensidade crescente. A ideia de que sua mãe guardava um segredo há anos despertava nele uma mistura de preocupação, curiosidade e receio. "Eu preciso conversar com ela", afirmou Adriano. "Hoje talvez não seja o melhor momento", sugeriu Marina. "Ela está sensível. Quando se sentir pronta, vai falar." Essa tentativa de acalmar o marido não foi suficiente. Adriano sabia que sua mãe evitara conversas antes. E temia que, ao continuar evitando, a situação piorasse. No entanto, decidiu conter a ansiedade. Respirou fundo e concordou com um aceno. Depois do café, Marina foi até o quarto de Elvira verificar como ela estava. Adriano permaneceu na sala, observando fotografias antigas nas paredes. Havia uma imagem em particular que sempre chamou sua atenção. Era um retrato da mãe segurando um buquê de flores do campo. O sorriso dela parecia amplo e genuíno,
Mas agora, com os olhos treinados nas emoções recentes, Adriano percebia algo diferente. Havia uma melancolia sutil, escondida no olhar, que antes ele não fora capaz de notar. Marina voltou após alguns minutos. Ela acordou, está sentada na cama. Eu ajudei com os travesseiros. Está mais calma, disse com tom encorajador. Quer entrar? Adriano hesitou por um instante antes de concordar. Quando entrou no quarto da mãe, encontrou Elvira com o cabelo preso em um coque frouxo e envolta em uma manta leve. O quarto estava iluminado pela luz suave do sol e trazia um ambiente acolhedor, mas carregado de emoções densas. Bom dia, mãe, disse Adriano, aproximando-se. Bom dia, meu filho, respondeu ela com um sorriso frágil. Adriano se sentou na cadeira ao lado da cama. Por alguns segundos nada foi dito. Ele buscava palavras que não fossem invasivas, enquanto ela parecia tentar organizar pensamentos antes de falar. Você me assustou ontem, confessou Adriano, com sinceridade cuidadosamente modulada. Fiquei preocupado. Elvira abaixou o olhar, passando delicadamente a mão sobre o lençol. Não queria causar preocupação. Às vezes, a emoção vem de forma intensa, mas não precisa temer por mim. Não é só isso, disse Adriano. Sinto que você está guardando algo. Algo que talvez devesse ter sido dito antes. Elvira soltou um suspiro profundo, como quem aceita que não pode mais adiar uma verdade. No entanto, em vez de explicar, ela estendeu a mão e segurou a de Adriano. Ainda não estou pronta para dizer tudo, mas agradeço por estar aqui. A resposta, embora sincera, ampliou a inquietação dentro dele, porém decidiu não pressioná-la. A fragilidade dela era evidente e ele não queria ser a causa de mais angústia. Estou aqui, sempre, disse. Elvira sorriu, um sorriso leve, mas carregado de emoção. Quando Adriano saiu do quarto, sentiu que, apesar de não ter respostas, havia dado um passo na direção certa. No entanto, Marina o aguardava no corredor com expressão apreensiva. Como foi? Ela não disse nada ainda, respondeu passando a mão pelos cabelos. Mas admitiu que está guardando algo. Marina respirou fundo. Achei que seria assim. Ela tem medo de te magoar. Adriano se encostou na parede e cruzou os braços. O que poderia me magoar tanto? A pergunta pairou no ar, sem resposta. Durante o resto da manhã, Adriano decidiu cuidar de pequenas tarefas pela casa para aliviar a mente. Limpou a varanda, regou plantas que estavam secas e organizou ferramentas no depósito. No entanto, nenhuma atividade foi suficiente para distrair seus pensamentos. Cada gesto era acompanhado por hipóteses que se formavam e se desfaziam com rapidez. Em certo momento, Marina o chamou da porta da cozinha. Adriano, ela quer falar com você por um instante. Ele caminhou até o quarto novamente, com um misto de expectativa e receio. Ao entrar, encontrou Elvira segurando um envelope pálido, amarelado pelo tempo. Era o mesmo envelope que ele vira em suas memórias da infância, quando ela dizia que era apenas uma lembrança. O fato de ela estar com aquilo agora fez o coração de Adriano acelerar. Ela percebeu o olhar do filho, direcionado ao envelope, e sorriu com melancolia. Não vou abrir ainda, disse ela. Ainda não posso. Só queria que você soubesse que isso existe e que um dia será seu. Adriano se sentou novamente ao lado dela. O que há aí dentro? Elvira olhou pela janela como se buscasse coragem. A resposta para a parte do que você quer saber. Não tudo, mas uma parte importante. A frase foi suficiente para aumentar a tensão emocional que envolvia o ambiente. Adriano segurou o joelho da mãe com delicadeza. Quando achar que é o momento certo, eu vou estar aqui. Elvira assentiu, satisfeita com a compreensão do filho. Marina observava tudo da porta com um olhar que mesclava preocupação e alívio. Ao longo do dia, a casa seguiu em clima silencioso, porém menos tenso. Elvira passou a tarde lendo e descansando.
Marina cozinhou algo leve para o jantar. Adriano tentou trabalhar remotamente, mas não conseguiu se concentrar. Cada vez que olhava para o corredor, sentia que um mistério sussurrava de dentro daquele envelope amarelado. Depois do jantar, Marina chamou Adriano para a varanda. A noite estava clara, iluminada pela lua que surgia acima do bosque. O vento suave trazia um aroma de terra molhada. "O que está pensando?" perguntou ela, sentando-se ao lado dele. "Em tudo, na minha mãe, naquele envelope, em você." Marina apoiou a mão sobre a dele. "Eu sei que é confuso, mas vai fazer sentido." Adriano olhou para ela. "Marina, por que você também parece tão envolvida nisso? Não é apenas cuidado. Sinto que você guarda algo que não contou totalmente." Marina demorou alguns segundos para responder. Respirou fundo e escolheu cuidadosamente as palavras. "Sua mãe me confidenciou algumas coisas há algum tempo. Pediu que eu a ajudasse a lidar com sentimentos que voltaram a aparecer. Eu fiquei do lado dela porque achei que era o certo, mas talvez tenha errado ao não envolver você." Adriano estreitou o olhar, atento. "O que exatamente ela te contou?" Marina balançou a cabeça com tristeza evidente. "Não posso dizer. Ela me fez prometer que só revelaria quando ela desse permissão ou quando se sentisse pronta. Não posso quebrar essa confiança." A resposta gerou nele uma onda de frustração, mas também de compreensão. Ele sabia que Marina era íntegra e leal. Se prometeu algo, guardaria até o fim. "Isso significa que esses momentos que vocês compartilham, como ontem, estavam conectados a isso?" questionou Adriano. "Sim", respondeu Marina, olhando nos olhos dele. "Ela estava passando por uma crise emocional. Eu a ajudei a respirar e a se acalmar. Ela não queria que você visse naquela situação." A imagem do momento no quarto voltou à mente de Adriano, mas agora com uma camada de compreensão que antes não existia. Ele respirou fundo. "Obrigado por ajudar minha mãe, mesmo que eu não entenda tudo ainda." Marina apertou a mão dele. "Eu sempre vou ajudar vocês dois. Só quero que fique bem." O silêncio entre eles naquele instante foi diferente. Não era vazio e nem desconfortável. Era um silêncio de alianças renovadas, apesar dos segredos ainda presentes. Mais tarde, quando Elvira dormia e Marina se recolhia ao quarto, Adriano ficou sozinho na sala, encarando o envelope amarelado que havia visto mais cedo. A visão do objeto repousando sobre a mesa de cabeceira da mãe permanecia nítida em sua mente. Parecia pequeno demais para carregar um peso tão grande, mas era evidente que aquela carta guardava algo significativo. Algo que, de algum modo, influenciava a vida de todos ali. Adriano tocou o encosto do sofá, sentindo o tecido áspero sob os dedos. Pensou em como cada família tinha suas próprias histórias, algumas contadas, outras silenciadas, e como esses silêncios às vezes construíam muros invisíveis entre pessoas que se amavam profundamente. Ele não sabia ainda qual verdade estava escondida naquele envelope, mas sabia que, quando viesse à tona, teria força suficiente para mudar tudo. A noite avançou lentamente e Adriano sentiu um peso suave sobre os ombros. Não era apenas preocupação. Era a sensação de estar caminhando pelo início de um corredor emocional que só terminaria quando todas as peças se encaixassem. E naquele instante, ele compreendeu que já não havia retorno. O mistério que por tanto tempo permaneceu escondido estava finalmente em movimento, se revelando aos poucos, como páginas de um livro antigo que começavam a ser viradas depois de anos fechadas. Adriano apenas não sabia que, ao avançar para a próxima página, encontraria verdades mais profundas do que jamais imaginou. O amanhecer seguinte em Vale Dourado trouxe uma luz diferente, mais intensa que a do dia anterior. O sol atravessava as frestas das cortinas e iluminava a casa com um brilho que parecia desejar revelar algo que permanecera obscurecido por muito tempo. Adriano acordou mais cedo que o habitual e ficou alguns minutos deitado,
olhando para o teto, sentindo que havia chegado a hora de enfrentar respostas que tanto temia quanto desejava. A conversa com Marina na noite anterior, o envelope amarelado nas mãos da mãe, o silêncio acumulado entre todos eles, tudo indicava que alguma peça fundamental do passado estava pronta para emergir. Ele sentia um misto de receio e determinação. Sabia que não podia mais permitir que aquela névoa silenciosa se estendesse sobre sua família. Levantou-se com cuidado para não acordar Marina, que dormia em posição serena, mas com o semblante ainda marcado pelo cansaço emocional dos dias recentes. Ao descer para a sala, encontrou a casa silenciosa, porém menos pesada, como se algo estivesse prestes a se alinhar. Ele preparou o café, arrumou a mesa e, após alguns minutos, ouviu passos vindos do corredor. Marina apareceu usando uma vestimenta simples, com o cabelo preso de forma despretensiosa. Trazia um semblante tranquilo, porém atento. "Você acordou cedo", disse ela, aproximando-se e beijando a testa do marido. "Não consegui dormir muito. Acho que hoje vai ser um dia importante." Marina concordou com um aceno sutil. "Eu também sinto isso." Os dois tomaram café em silêncio, não por desconforto, mas por compreensão mútua. Havia uma harmonia cuidadosa entre eles, construída após dias de tensão. Era como se ambos estivessem se preparando emocionalmente para o que viria. Cerca de meia hora depois, Elvira apareceu na sala. Caminhava devagar, porém com dignidade, segurando o mesmo envelope amarelado do dia anterior. O objeto parecia ainda mais significativo agora, iluminado pela luz da manhã que entrava pelas janelas. "Bom dia, meus queridos", disse ela, com a voz suave. "Bom dia, mãe", respondeu Adriano, levantando-se imediatamente. "Quer sentar? Eu pego a poltrona para você", Elvira sorriu. "Vou me sentar no sofá. Quero ficar aqui com vocês dois." Marina também se aproximou e sentou-se ao lado dela. Adriano posicionou uma almofada atrás das costas da mãe para deixá-la mais confortável. A cena tinha um equilíbrio quase ritualístico, como se a casa inteira estivesse aguardando o que ela diria. Elvira segurou o envelope com firmeza, mas suas mãos denunciaram um leve tremor. "Acho que chegou a hora de contar a verdade", afirmou ela, olhando para o filho. O coração de Adriano acelerou, mas ele manteve o olhar firme. "Estamos aqui, e estamos prontos." Elvira respirou fundo. Seus olhos vagaram pela sala, como se buscassem lembranças escondidas nos cantos. O silêncio que antecedeu suas palavras tinha forma e peso próprios. "Antes de você nascer", começou ela, "eu vivi uma fase da vida que nunca compartilhei por completo. É uma parte da minha história que escolhi guardar, acreditando que o tempo resolveria tudo. Mas percebi que isso só me afastou de mim mesma e de você." Adriano sentiu uma pressão no peito. A mãe raramente falava sobre seu passado com tanto peso emocional. "Eu me casei com seu pai por amor", continuou ela. "Mas antes disso, vivi algo que me marcou profundamente. Não foi um trauma físico, nem nada que envolvesse dor dessa natureza. Foi algo emocional, algo que mudou a forma como eu vi as pessoas e a vida." O silêncio entre eles era denso, mas acolhedor. Elvira fechou os olhos por um instante, recolhendo coragem. "Quando era jovem, amei alguém que não soube me valorizar. Acreditei nesse amor por mais tempo do que deveria. Ele me fez promessas que nunca cumpriu. Um dia, ele partiu sem explicações e levou consigo algo que eu acreditava ser o centro da minha vida." Ela abriu os olhos. Havia lágrimas contidas, não de dor, mas de libertação. "Eu me senti sozinha, perdida, e por meses carreguei o peso de acreditar que eu era insuficiente. Mas então conheci seu pai, Augusto. Ele me ofereceu estabilidade, respeito e um amor firme. Construiu uma vida comigo, e eu decidi começar de novo." Adriano escutava cada palavra com atenção absoluta. "Mas não foi tão simples", disse Elvira. "Havia marcas deixadas por aquela primeira experiência, marcas que nunca desapareceram totalmente. E custei a descobrir que guardar esse silêncio
Me afastava das pessoas que eu mais amava. Marina tocou suavemente a mão de Elvira, incentivando-a a continuar. O envelope, disse Adriano encarando-o. Ele está relacionado a isso? Elvira assentiu. Sim. Dentro dele há uma carta que essa pessoa me enviou anos depois, quando você já era menino. Por algum motivo, ele acreditou que eu gostaria de saber que ele havia mudado, que sentia remorso. Eu li a carta, mas nunca respondi. E nunca contei para ninguém. Guardei para mim, não por amor, mas por medo. Medo de que essa parte da minha história pudesse, de alguma forma, ferir as pessoas que estavam comigo. Ela olhou para Adriano, com os olhos brilhando. Eu nunca quis que você pensasse que existiu alguém mais importante que seu pai. Ele foi meu verdadeiro companheiro. Mas essa carta ficou como um lembrete silencioso de algo que tentei esquecer. E esse silêncio foi se tornando um peso. As lágrimas de Adriano surgiram lentamente, sem que ele tentasse contê-las. Oh, por que isso voltou agora? Perguntou ele com voz embargada. Elvira sorriu de leve. Porque, com o passar dos anos, percebi que não posso mais viver com espaços vazios na alma. O silêncio adoece, ainda que de forma sutil. E quando Marina percebeu minha angústia, me ajudou a respirar. Foi isso que você viu aquele dia. Não um segredo contra você, mas um cuidado vindo dela. Marina apertou a mão de Elvira. Ela confiou em mim, porque sentiu que eu poderia ajudá-la a enfrentar o que guardava há tanto tempo, explicou Marina. E eu fiz o possível para apoiá-la, mas sempre respeitando o tempo dela. Eu sabia que, quando chegasse o momento certo, ela falaria com você. Elvira colocou a carta sobre o colo. E chegou a hora. Não quero que nada fique mal resolvido entre nós. Adriano olhou para a carta e depois para sua mãe. Eu posso ler agora? Elvira hesitou apenas por um segundo. Sim, quero que leia. E quero que entenda que isso não muda quem você é para mim, nem quem fui para o seu pai. Adriano abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma folha com escrita à mão, já desbotada pelo tempo. Ele leu em silêncio, enquanto Marina e Elvira aguardavam. O conteúdo da carta era introspectivo e sincero. O homem pedia perdão por tê-la deixado tão abruptamente, por ter sido imaturo, por não ter compreendido o valor dela naquele período. Ele falava sobre remorso, sobre como a ausência de Elvira deixara um vazio inesperado em sua vida. Dizia que não queria nada dela, apenas que soubesse que ele reconhecia seus erros. Ao terminar a leitura, Adriano dobrou a carta e a colocou sobre a mesa. Isso não diminui em nada o amor que você e pai construíram, disse ele emocionado. Elvira sorriu com lágrimas nos olhos. Eu sei, mas precisava que você entendesse porque às vezes sinto uma tristeza que não tem explicação lógica. Não é arrependimento. É apenas uma sombra deixada por um capítulo que nunca fechei completamente. Adriano tomou a mão da mãe. Obrigado por confiar em mim agora. Eu precisava saber. Não da carta em si, mas de você, da sua verdade. Ela apertou a mão dele. Eu sei, meu filho. E me desculpe por ter guardado isso por tanto tempo. Não precisa pedir desculpas, disse Adriano. Todos nós guardamos coisas que achamos que conseguiremos carregar sozinhos. O importante é que agora estamos juntos. Marina os observava com olhos marejados, comovida pela reconciliação emocional que se desenrolava diante dela. O clima na sala mudou. Parecia mais leve, mais claro, mais verdadeiro. Depois de alguns minutos, Elvira recostou-se no sofá, respirando aliviada. Sinto como se tivesse tirado um peso enorme do peito, confessou. Obrigada por ouvirem. Marina sorriu. Obrigada por confiar em nós. Adriano olhou para as duas mulheres mais importantes de sua vida. Sentiu uma gratidão profunda. A dor que vinha carregando desde o dia em que chegou mais cedo em casa começava a se dissipar. Não restava mais espaço para interpretações precipitadas. A verdade tinha contornos delicados, humanos e muito distantes das hipóteses que o assombraram. Aquele instante parecia inaugurar um novo capítulo na família.
Nos dias seguintes, Elvira se mostrou mais tranquila, caminhava pela casa com mais leveza, lia seus livros com interesse renovado e conversava mais abertamente com Adriano sobre o passado. Marina, por sua vez, se sentia aliviada por não precisar mais guardar sozinha algo que a preocupava. O envelope amarelado, agora sem o peso do segredo, foi guardado em uma caixa de recordações, não mais como sombra, mas como parte de uma história superada. Adriano compreendeu que a revelação não servia apenas para explicar o presente, mas também para reconstruir a forma como enxergava sua mãe. Pela primeira vez em muitos anos, ele a via não apenas como um pilar, mas como uma pessoa com sentimentos profundos, cicatrizes e histórias que precisavam ser acolhidas. E enquanto Vale Dourado seguia seu ritmo calmo, a família Farias finalmente começava a respirar um ar novo, limpo, capaz de sustentar os próximos passos que tomariam juntos. Os dias seguintes foram diferentes em Vale Dourado. A casa da família Farias parecia respirar de maneira mais suave. Não era um silêncio pesado, nem uma tentativa de esconder emoções. Era um ar de alívio, de reorganização interna, de cura depois de anos de uma sombra silenciosa. A revelação de Elvira trouxera uma clareza inesperada. Muitas das angústias que se acumulavam dentro dela finalmente encontraram um caminho de saída. E agora que Adriano conhecia parte do passado da mãe, uma ponte emocional antes desgastada começava a ser reconstruída. Na manhã em que tudo parecia novo, Adriano acordou antes de Marina e sentiu algo raro, um impulso de leveza. O peso no peito que o acompanhara por semanas parecia menor, como se tivesse sido retirado camada por camada desde o momento em que a mãe lhe entregou a verdade contida na carta. Ele levantou-se devagar e caminhou até a janela do quarto. O sol surgia entre as nuvens, colorindo o céu com tons dourados. A cidade ainda despertava. Ele pensou em como cada pequena mudança ao longo dos últimos dias o transformara. A chegada inesperada em casa, o desconforto profundo ao ver Marina e Elvira juntas, a sequência de conversas difíceis, os sentimentos reprimidos. Tudo isso contribuiu para que ele revisse o papel que desempenhava não apenas como filho, mas como marido e indivíduo. Quando Marina acordou, encontrou Adriano sentado no sofá da sala, folheando um caderno antigo no qual costumava anotar objetivos de trabalho, metas financeiras e planos que não incluíam até então seus sentimentos. Ela se aproximou e sorriu. "Bom dia", disse, sentando-se ao lado dele. "Bom dia", respondeu Adriano, devolvendo o sorriso. "Estava pensando em algumas coisas. Quer falar sobre isso?" Ele fechou o caderno e virou-se para ela. "Quero mudar algumas prioridades." Marina o observou com atenção, inclinando levemente o corpo para ele. "Que tipo de mudança?" Adriano respirou fundo. "Percebi que me afastei de vocês. Me escondi no trabalho achando que isso era cuidar da família, quando, na verdade, estava deixando você e minha mãe carregarem coisas sozinhas. Quero ser mais presente. Quero viver de verdade com vocês, não apenas passar pela vida como se estivesse sempre atrasado para algum compromisso." Marina segurou a mão dele e apertou com carinho. "Você sempre foi dedicado. Mas fico feliz que esteja olhando para nós com mais profundidade agora." Ele sorriu. "A verdade é que eu tinha medo de encarar certas coisas. Medo de não conseguir estar à altura." Marina balançou a cabeça. "O que importa é que agora você está disposto a estar aqui. Isso vale mais do que qualquer esforço atrasado." A conversa foi interrompida pelo som suave de passos vindos do corredor. Elvira apareceu na sala com um sorriso tranquilo. Parecia mais leve, apesar da fragilidade física. Havia uma serenidade nova no rosto dela, uma expressão que Adriano não via há muito tempo. "Bom dia, meus queridos", disse ela. "Bom dia, mãe", respondeu Adriano, levantando-se para ajudá-la a sentar-se no sofá. Elvira o agradeceu com um gesto delicado e olhou para Marina. "Você foi essencial para que eu chegasse até aqui."
afirmou ela com sinceridade. Não tenho palavras para agradecer. Marina sorriu, emocionada. Eu só quis estar ao seu lado. Elvira pousou a mão sobre a de Marina. E isso fez toda a diferença. O ambiente se encheu de uma atmosfera acolhedora. Era evidente que a união entre eles havia se fortalecido. Depois do café da manhã, Adriano decidiu convidar as duas para um passeio no jardim da casa, um espaço que havia sido negligenciado nos últimos meses. O sol estava brilhante e a brisa suave tornava o ar fresco e agradável. As árvores balançavam lentamente, acompanhando o ritmo calmo do momento. Sabe, mãe, começou Adriano enquanto caminhavam. Quando eu era criança, você sempre dizia que o jardim precisava de atenção, que as plantas respondiam ao cuidado. Acho que nunca entendi completamente isso até agora. Elvira sorriu, observando as flores que começavam a desabrochar. A vida é parecida com um jardim. Às vezes deixamos áreas sem cuidado e elas acabam se tornando frágeis. Mas basta um pouco de atenção e elas voltam a florescer. Adriano sentiu os olhos marejarem. Queria ter entendido isso antes. Elvira segurou seu braço. Não importa quando você entende, importa que entenda e que cuide do que realmente importa. Marina observava os dois com carinho, percebendo que aquele era um momento de reconciliação profunda entre mãe e filho. A frase de Elvira ecoou no coração dela também. Todos carregavam jardins internos que às vezes negligenciavam. Mais tarde, ao retornarem para dentro da casa, Marina sugeriu algo inesperado. Adriano, você já pensou em tirar um tempo do trabalho? Não precisa ser muito, talvez alguns dias para vocês dois se reconectarem. Adriano considerou a ideia por alguns segundos. Pensei nisso hoje cedo. Acho que seria bom. Estou disposto a fazer mudanças reais, não apenas simbólicas. Elvira apoiou a sugestão. E isso seria importante, meu filho. Para você e também para nós. O tempo compartilhado cria raízes fortes. Adriano sorriu, tocado pelas palavras. Vou conversar com a empresa hoje. Ao longo da tarde, a casa parecia mais viva. Adriano ajudou Marina a preparar o almoço, algo que não fazia havia muito tempo. Eles riram de pequenos erros, dividiram lembranças e redescobriram a leveza que existia no relacionamento antes da correria do trabalho ocupar tudo. Elvira, por sua vez, sentou-se em uma poltrona confortável perto da janela e observou os dois trabalhando juntos. Sentia uma paz profunda, como se finalmente tivesse encontrado espaço para descansar dentro de si mesma. O segredo guardado por tantos anos agora não pesava mais. Pelo contrário, tornara-se um ponto de reconciliação. Após o almoço, Adriano se recolheu ao escritório da casa para ligar à empresa. A conversa com seu supervisor foi longa, mas fluida. Ele explicou que precisava reorganizar sua vida pessoal e solicitou alguns dias de afastamento. Para sua surpresa, o pedido foi aceito sem resistência. A empresa valorizava seu trabalho e reconhecia que colaboradores também precisavam de equilíbrio. Ao desligar, sentiu um alívio poderoso. A decisão de se dedicar mais à família começava a tomar forma concreta. Ele voltou à sala e encontrou Marina e Elvira conversando sobre receitas antigas que sua mãe guardava em um caderno de capa azul. Era um objeto antigo, quase desgastado, mas repleto de memórias preciosas. Ao vê-las rindo, seu coração se aqueceu. Consegui os dias de folga, anunciou. Marina abriu um sorriso iluminado. Eu sabia que conseguia. Elvira levou a mão ao peito, emocionada. Fico tão feliz por você, meu filho. Adriano sentou-se ao lado delas. Quero usar esse tempo para fazermos coisas que deixamos de fazer. Quero reconstruir a harmonia dessa casa. Marina segurou a mão dele. Vamos fazer isso juntos. Durante os dias seguintes, a casa se transformou.
Adriano e Marina passearam com Elvira pela cidade, visitaram uma pequena praça onde ela gostava de sentar quando era mais jovem, comeram sobremesas que ela apreciava e conversaram sobre memórias antigas que antes permaneciam guardadas. Em uma tarde especialmente tranquila, sentaram-se no quintal para organizar fotografias e objetos antigos. Adriano encontrou uma caixa com itens da infância. Entre brinquedos, desenhos e roupas antigas, havia também cartas que ele mesmo escrevera para a mãe quando era criança. Ao lê-las, sentiu uma onda de ternura e saudade. Elvira observava tudo com um sorriso repousado. Você sempre teve um coração sensível, Adriano, mesmo quando tentava parecer firme como o seu pai. Ele sorriu, limpando discretamente uma lágrima. Acho que passei tempo demais tentando ser como ele. Agora quero aprender a ser como eu mesmo. Elvira o abraçou com carinho profundo. Esse é o melhor caminho que você pode trilhar. As tardes passaram nesse clima de reconstrução emocional. Marina e Adriano também encontraram espaço para se reconectar como casal. Conversaram sobre medos, sonhos, dificuldades e expectativas. Relembraram o início do relacionamento e refletiram sobre o quanto haviam crescido juntos. Quero que nossa vida seja feita de verdade, mesmo quando for difícil, disse Marina, certa noite, enquanto caminhavam pelo jardim iluminado por pequenas lanternas. Adriano segurou a mão dela. Eu também, e prometo que vou estar aqui de forma real. O vento suave balançou as folhas das árvores, trazendo um som leve que acompanhava a conversa. Sabe, continuou Adriano, tem algo que aprendi com tudo isso. A verdade não destrói. O que destrói é o silêncio que cresce porque ninguém quer encarar o que precisa ser dito. Marina sorriu. A verdade liberta, mesmo quando dói. Ele assentiu. Exato. E agora sinto que estamos livres para seguir de forma mais leve. Os dias se transformaram em semanas. A família se ajustou a uma nova dinâmica, mais próxima e consciente. As conversas fluíram com naturalidade. As refeições se tornaram momentos de troca sincera. As lágrimas deram lugar ao riso. Elvira recuperava vitalidade emocional. Marina sentia-se mais conectada ao marido. Adriano redescobria o valor da presença. Uma tarde, enquanto organizavam o quintal, Adriano encontrou a velha carta novamente guardada na caixa de recordações. Ele a pegou com cuidado e, desta vez, não sentiu peso algum. Em vez disso, sentiu respeito. Não pelo homem que a escrevera, mas pelo caminho que sua mãe percorreu desde então. Virou-se para Elvira, que o observava com um sorriso sereno. Quer que eu guarde? Ela assentiu. Agora ela pertence a você, não como lembrança de dor, mas como parte de quem eu fui. E quem eu fui me trouxe até aqui. Adriano a abraçou com força. Obrigado, mãe, por confiar em mim, por me ensinar tanto sem perceber. Elvira acomodou a cabeça no ombro dele. Eu sempre confiei em você, só não sabia como dividir tudo. Quando o abraço terminou, Adriano caminhou até uma pequena caixa de madeira onde guardava objetos especiais. Colocou a carta ali, não como sombra, mas como história. O sol se punha, tingindo o céu de tons dourados e rosados. O jardim estava silencioso, mas um silêncio leve, de paz. O vento embalava as folhas das árvores e parecia sussurrar promessas de novos começos. Adriano olhou para sua mãe e para sua esposa e sentiu algo que há muito tempo não experimentava: completude. Ele percebeu que, apesar das dificuldades, haviam chegado até aquele momento juntos, e que dali para frente a família seguiria reconstruída, mais forte e mais consciente do amor que os unia. A vida retomava seu curso em Vale Dourado, mas agora, cada dia carregava um brilho diferente. Um brilho de renascimento, de recomeço e de verdade. E Adriano sabia que, embora o futuro trouxesse novos desafios, sua família estava finalmente preparada para enfrentá-los de mãos dadas.